Olá, meu querido e amado, a paz do Senhor Jesus. Desejamos a você um momento especial em que nós, nesse momento, estaremos meditando na Palavra de Deus, especialmente na carta aos Gálatas. Nesses dias, eu tive a oportunidade de meditar um pouco, estudar um pouco sobre essa carta e tenho certeza que você que está também procurando, o entendimento dessa carta será profundamente edificado, assim como eu estou sendo edificado nesta carta também. Eu ainda não sei ao certo quantos sermões ou quantas mensagens eu irei trazer sobre esses 6 capítulos de Gálatas, mas eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua vida. Para você, professor de escola bíblica, para você que é pregador, ou para você que é um amante da palavra do Senhor, certamente esses textos irão edificar profundamente a sua vida espiritual. Eu quero convidar você, então, para que juntos possamos abrir em Gálatas. E eu gostaria de, inicialmente, abrir no capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Gálatas, apenas 5 versículos para a nossa meditação, e nós vamos prescrutar um pouco sobre esses textos que o apóstolo Paulo escreveu. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Essa carta, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo fundou esse trabalho em uma de suas viagens missionárias. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e 14, você encontra o registro bíblico de Lucas, que é o escritor de Atos, sobre como foi que Paulo fundou essas igrejas. E entre essas igrejas está exatamente a região da Galácia. Há uma luta, uma guerra teológica acerca de qual Galácia Paulo está escrevendo, para qual Galácia ele está escrevendo. Haja vista que havia a Galácia do Sul, que é por onde os teólogos mais entendem esse registro para a Galácia do Sul, e também havia a Galácia do Norte. E essa Galácia do Sul é exatamente onde Paulo pregou ali em Listra, Icônio, Derbe, é aquela região que está nos registros do capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Havia também a Galácia do Norte, mas a maioria dos teóricos entendem que esta carta foi escrita para a Galácia do Sul, onde estavam exatamente essas cidades onde o apóstolo Paulo havia plantado igrejas ali. Ele dirige essa carta tem apenas 6 capítulos e ela trata profundamente sobre assuntos de cunho muito importante. Entre esses assuntos está a natureza exatamente da salvação pela fé em Jesus Cristo. E é dentro dessa perspectiva bíblica que Paulo irá tratar e também irá exortar. Havia nesta igreja alguns cristãos judaizantes. Esses eram homens e mulheres que, apesar de ter se convertido ao cristianismo, não abandonaram o judaísmo. E mais do que isso, eles gostariam também, dentro dessa perspectiva, fazer com que os gentios daquela igreja, que agora são cristãos, também se tornassem ou praticassem a lei do judaísmo, a lei mosaica. E então eles começam a transtornar a doutrina que Paulo inicialmente havia ensinado àqueles irmãos, ao evangelho que Paulo havia apresentado àqueles irmãos. Esses cristãos judaizantes irão exatamente aprimorar esta tese, em dizendo aos irmãos
que não era somente a graça, que não era somente a fé, que não era somente Jesus Cristo, mas que aqueles cristãos também precisavam praticar leis mosaicas. E é dentro dessa perspectiva que Paulo irá profundamente exortar, corrigir, e talvez dentro das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, essa seja uma das cartas em que Paulo mais demonstra o estado imperativo de como ele demonstra com intrepidez o perigo que aquela igreja estava correndo. Entre essas coisas, eles também entendiam que Paulo não era apóstolo de Jesus. Eles, além de combaterem a pregação, o evangelho que Paulo havia ensinado, eles começaram a colocar em xeque a pessoa e o ministério de Paulo. Eles diziam que o apostolado de Paulo não era legítimo, que a pregação de Paulo não era legítima. E ao decorrer dos capítulos, você vai exatamente fazendo essa identificação. Eu estou dando esta parte introdutória para que você se situe sobre o que de fato a carta está a abordar. Então, é dentro desta visão que eu gostaria de observar esses 5 versículos junto com você e convidar você para fazer uma leitura muito mais profunda da carta de Paulo aos Gálatas. Observe, em primeiro lugar, que Paulo escreve dizendo, primeiro, quem escreve a carta. Ele diz, irmãos, quem está escrevendo a carta é Paulo, vírgula. E depois ele diz, apóstolo. Primeiro, Paulo, como nas outras cartas, se identifica como uma pessoa, um ser humano. Ele não identifica primeiro o seu ministério, ele primeiro se identifica o seu nome. Ele diz, irmãos, quem escreve para vocês é Paulo. E depois ele coloca apóstolo. Interessante, porque quando ele fala a palavra apóstolo, imediatamente ele já começa a defender o seu apostolado. Olha o versículo 1. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Paulo está exortando e defendendo a ideia, a tese, que o seu apostolado não é um apostolado humano, não é um apostolado de barganhas, que o seu apostolado não é um apostolado de meritocracia de pessoas, de hereditariedade. Não, mas Paulo está dizendo, o meu apostolado é de Jesus Cristo. Foi Ele quem me deu o chamado para ser apóstolo. Foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me muniu, me ensinou, me capacitou. Foi Ele quem me apareceu. Não sei se os irmãos lembram, mas havia algumas condições que faziam com que o homem poderia ser chamado de apóstolo. Se vocês não se lembram, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 ainda, após a morte de Judas, Pedro chamou os outros apóstolos e faz uma interferência dizendo, vocês sabem que nós já perdemos Judas porque se precipitou, porque trocou Jesus por 30 moedas, mas nós precisamos colocar uma outra pessoa no ministério apostólico. E Pedro então cita na sua fala quais eram as condições legais para que alguém fosse escolhido para ser apóstolo. E se você não se lembra, Pedro diz assim, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós. Outra coisa, ele diz, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus saiu dentre nós, como eu falei, o versículo 21, o versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que de nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ora, Pedro está alegando que só poderia ser considerado apóstolo aqueles que viram Jesus, aqueles que acompanharam o ministério de Jesus, desde quando ele entrou e saiu, desde quando foi batizado por João,
até o dia de sua ressurreição, em que foi recebido no céu. Ora, faz-se então uma ideia lacônica aqui, que nós podemos pensar. Esses apóstolos atuais, eles se identificam com a palavra de Pedro, do que Pedro está alegando, o que é o chamado apostólico? Observando o capítulo de número 1 e o versículo 21 e 22, nós podemos considerar que nos dias atuais existe algum apóstolo que viu Jesus desde quando ele foi batizado nas águas até o dia em que foi recebido no céu? Fica a questão bem fácil de você responder. E Paulo aos Gálatas está dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que o meu apostolado não é apostolado de homens. Eu não participei de sorteios, mas foi o próprio Cristo que me chamou. E Paulo pode dizer isso porque em Atos capítulo de número 9, todos nós sabemos que Paulo, o perseguidor, Paulo, o matador, Paulo, o destruidor, Paulo, aquele que leva os irmãos cativos, pegou uma carta e foi a caminho de Damasco a fim de prender os irmãos. Este homem arrastava os irmãos, entrava nas casas, provocava os irmãos. Ele era fariseu e com todo o seu farisaísmo, ele levava muitos cristãos a um flagelo. E nós sabemos que enquanto Paulo está indo a caminho de Damasco a fim de prender os irmãos, todos nós somos sabedores que no caminho de Damasco uma forte luz apareceu. E esta forte luz bradou, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E é interessante porque lá em Atos 9, a Bíblia diz que não foi só Paulo que ouviu, mas os homens que iam com ele ouviram também a voz que bradava. E Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. Ele viu o próprio Cristo no caminho de Damasco. Ele ouviu o próprio Cristo. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Nós observamos nas cartas, como a carta aos Coríntios, em que ele diz, irmãos, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Foi o Senhor que me ensinou. Ora, observando isso, entendemos porque Paulo está defendendo o seu apostolado e está dizendo, foi o Senhor que me chamou, não foi o homem. Eu não teria nenhuma condição de largar a minha vida em paz para viver uma vida de guerra que não estou vivendo depois que eu virei cristão. Esses dias eu estava refletindo sobre isso aqui e observando essa verdade, eu entendi uma coisa muito suprema. Ninguém dá a sua vida por algo que ele não acredita. Ninguém dá a sua vida por algo que ele não acredita. Paulo foi transformado e ele deu a sua vida por amor ao Evangelho. A mudança de Paulo é real. O chamado de Paulo é real. E ele está defendendo aos cristãos judaizantes que estavam tentando incrementar a doutrina judaizante dentro do seio da igreja. E ele está dizendo, meus irmãos, Jesus me chamou. Jesus me escolheu. E ele diz a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Você deseja continuar meditando comigo? Eu convido você a deixar o seu amém nos comentários, deixar o seu gostei, compartilhar esta mensagem. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal e deseja aprender a carta aos Gálatas, você aperta a palavra inscrever-se e nós vamos todos os dias meditar nesta palavra. Esta palavra, ela irá trazer profunda edificação à sua vida. Vamos orar neste momento. Você recebe uma oração? Você tem como orar comigo neste momento? Querido Deus,
nós suplicamos a tua ajuda, Senhor. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Antes de qualquer ministério, nós temos um nome. Paulo se identificava, Senhor, como sendo Paulo. E depois ele disse, eu sou apóstolo. Antes de qualquer ministério, nós somos pessoas, seres humanos. E nós, neste momento, te pedimos a tua graça pela nossa vida. Nos ensina a entender os mistérios da tua palavra. Te pedimos tudo isso pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.